Chegamos! De novo! Agora é assim, hein? Todo dia com vocês, Arrival Today. We support Universe Creators. Que venham os criadores. Controle de áudio perfeito. Espero que para vocês esteja também tão bom quanto para mim. E tá tão bom para mim que eu vou até tirar o fone de ouvido, uma vez que já coloquei a doma da qualidade da excelência do áudio no ar. Eu vou ouvir o som ambiente que me cobre com Rachmaninoff. É isso aí, Rachmaninoff neles. Monstro sagrado da música clássica. Por que não? Por que não os clássicos? Me fala aí. Eu tenho uma explicação lógica, sustentável para a escolha de Rachmaninoff hoje. Vou chegar lá, hein? Hoje o programa vai falar sobre doenças, mais especificamente sobre uma palavra que apareceu para o mundo agora, o coronavírus. Então, para falar de coronavírus, Rachmaninoff. Vocês devem estar pensando, mas Rachmaninoff era russo e a doença apareceu, a primeira ocorrência dela na China. Então, por que Rachmaninoff? Por causa do Japão. Mas o que o Japão tem a ver com isso, minha gente? O Japão tem tudo a ver com isso por causa do Jardim das Cerejeiras, do Akira Kurosawa. Olha só como é que o mundo dá tantas voltas, né? Vou mostrar para vocês, pra gente não ficar assim totalmente desprovido de uma conexão com a imagem, né? Tá aí, revelando segredos. Jardim das Cerejeiras atrás de mim aí, ó, botando para quebrar as cerejeiras, uma imagem que eu acabei me apropriando dela, não peguei a minha imagem, eu apareci ao lado do Jardim das Cerejeiras no Village Mall, tá lá no meu Instagram, junto com uma outra moça de kimono, e nós dois assim, todos arrumadinhos, naquele lugar sagrado das cerejeiras. Para nós, brasileiros, os ipês. O ipê amarelo é realmente a bandeira do Brasil. Tem gente que não gosta dos ipês. Eu adoro os ipês. Estive com um mestre em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, um dos 15 nomes da história do Brasil que constam como homens importantes na atividade agrícola desse país. E foi uma honra ver que a conexão dele com o Japão é tão forte. Reclamou da ausência dessas conexões culturais, desse intercâmbio. O que o ipê tem a ver com a cerejeira? Tem tudo a ver. A cereja no bolo também. Então, para aqueles que não sabem, fica aí o retumbante Rachmaninoff, que nos traz a cultura russa, de onde saiu Tchekhov e também o Jardim das Cerejeiras. Pode parecer estranho, mas um escritor russo escreveu sobre o Jardim das Cerejeiras e trouxe para nós esse lugar especial, né, que eu pretendo visitar, chova ou faça sol, aconteça o que acontecer, coronavírus espalhado aí, aspergido pelo mundo todo. Mas, por exemplo, esse quadro que está atrás de vocês, que é uma representação desse jardim na minha cabeça, está lá
num lugar lindo, repleto de vídeo instalações, coisa de japonês, uma coisa de louco. Realmente quando vejo essas coisas, eu fico apaixonado, né? Arigatô, 1000 vezes obrigado a vocês, japoneses. O Brasil que tem a maior colônia japonesa do mundo. São aí 2.600.000 descendentes de japoneses que moram no Brasil. Então nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque a Ásia é uma rota de risco nesse momento, porque nós já tivemos essa semana a suspensão de uma prova de ciclismo em Dubai, porque aconteceu também a suspensão de uma prova de remo lá pelo lado da Coreia, e as Olimpíadas estão chegando. Então nós temos aí as proximidades das Olimpíadas, algumas ameaças. Os russos não vão, os chineses estão em quarentena. E aí? Coronavírus agravou essa situação dramaticamente, mas não foi apenas no plano e na ordem da saúde. A economia americana agora já entra num baque que só vimos em 2008. 2008 foi um ano terrível, né? Pode ser que muitos aqui não lembrem, mas a economia deu uma mergulhada profunda, a economia americana, a que me refiro, e, portanto, o coronavírus já traz rastros de uma tragédia econômica que pode, evidentemente, afetar mais aos que já estão, assim, um pouco capengando, né? Nós que olhamos, por exemplo, para o caso da Apple, a Apple teve uma queda no valor dos seus papéis da ordem de 20%. 10% a gente coloca ali naquela oscilação especulativa dos altos e baixos. 20% já não dá como negar. Não há como negar, não dá mais para você dizer que não está afetando. A empresa já vinha sendo atacada em função da política econômica adotada pelo Trump, que falou, traz as empresas para os Estados Unidos, os empregos são nossos e ponto final e tal. E aí tarifou em 30%, mas a presidência atual da Apple acha legal, preço alto, dá status, $1.000, bacana, vamos lá, vamos vender. E o iPhone X foi o mais vendido em 2019. Então, para eles ficou ótimo, aumentar preço virou até um sinal de status, né? Você compra pelo preço. Quanto mais caro, melhor. 30% de tarifação, joga ali e repassa. Parecia interessante, mas agora nós temos dois fatores afetando as ações da Apple. Mercado interno da própria China, aonde a Apple vende. Então vai haver um impacto nesse mercado. E 2, a empresa fabrica na China. Ora, o Google acaba de anunciar, e eu tenho aqui imagens desse fato, uma coisa muito grave, né? Um empregado em Zurique foi contaminado e aí a empresa já está proibindo viagem de funcionários. Isso é para vocês entenderem como é que as coisas andam afetando as empresas de tecnologia. Tem uma série de eventos aí envolvendo 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, 40.000 pessoas que não vão acontecer. O Festival das Cerejeiras esse ano está fortemente comprometido, colocando aí atrás uma imagem preocupante. Isso é Tóquio, isso é o Japão nesse momento de máscara. Eles não estão fantasiados para o carnaval, tá, gente? Fiquem ligados. Eles estão usando máscaras, um ou outro exceção à regra aí, mas você pode ver que numa estação de metrô,
há uma boa maioria de japoneses já com o uso da máscara, que é uma recomendação, né? Essa recomendação segue pelo seu caminho e eu quero falar um pouco agora sobre o coronavírus, né? Tem gente aí dizendo que o tom é alarmista, que isso não deveria ser cuidado como está sendo. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente tem problemas reais. Esses problemas eles decorrem de várias coisas, né? A palavra zoonose é uma palavra que trata de doenças que normalmente dão em animais e o contato do animal com o ser humano pode transmitir essa doença para o ser humano. Daí uma certa relação de preconceito com os pombos, os pombos, os pássaros. Daí uma relação de preconceito para com os gatos, né? Pode acontecer ali um contato que gere a transmissão de uma doença dos bichinhos para os seus donos. Nós tivemos exemplos disso já na história recente. Não vou me ater a isso. Só que agora o assunto é diferente. Não se trata mais de pensar as zoonoses, né? Aquela doença que está ali e que também pode pegar um ser humano. Não é mais isso. Agora é um vírus que está lá, que não tem possibilidade de chegar a um ser humano, mas de repente o DNA dele se modifica e ele se adapta e se instala para realizar as mesmas coisas no organismo humano. Então, o DNA recombinante, essa recombinação do DNA do vírus, faz com que ele se torne um hóspede no nosso corpo. Ele se modifica, né? Ele deixa de ser o que ele era para ser o que ele era, adaptado ao nosso corpo e produzindo males terríveis, né? No entanto, tem gente assim dizendo: não precisa ter medo, nada de pânico. Claro, porque se nós entrarmos no processo de pânico, a coisa pode piorar, né? Em que sentido ela pode piorar? Em vários sentidos. O econômico é normalmente o que se estabelece como prioridade. Então, imaginem como que o pânico poderia afetar as bolsas de valores no mundo inteiro. Daí o controle psicossocial ser muito relevante. Mas eu acho, aproveitando aí as notas belíssimas dessa música, uma sacanagem com as pessoas a desinformação, né? Em primeiro lugar, como se trata de um vírus que está aparecendo aí na ordem do dia como novidade, não existe um histórico. Todo mundo sabe que é um vírus, mas ninguém sabe o que um vírus novo pode fazer. Então, qualquer afirmação, para o bem ou para o mal, ela sempre vai estar sob a suspeita dessa abordagem que eu acho que é um pouco irresponsável. Não, isso aí não é nada, né? Me lembro que uma vez eu estava com hepatite e fui observado por uma pessoa da família que disse que não era nada. Toma aí um chazinho para o fígado e você vai ficar bom. Aí não era bem isso. Eu poderia ter morrido por falta de cuidados, por falta de precaução, por falta de alguma coisa que uma frase jogada ao vento assim, a gente não pode ficar calado, né? Principalmente quando ela vem de autoridades que estão ali em posições chaves, como, por exemplo, na OMS, na Organização Mundial da Saúde, como, por exemplo, nos institutos de saúde do Brasil. Eu escrevi recentemente um livro
E esse livro Já parou pra montar a sua playlist de... esse livro ele simplesmente foi publicado na loja da Apple, por acaso, esse ano que passou, de 2019, no finalzinho. Ele é um livro processo e fala sobre a República dos Mosquitos, esse lugar imaginário que declara guerra aos mosquitos e que vem para lá, vai para cá. Aí entra uma dengue, entra uma chikungunya, entra uma zika, entram várias e várias possibilidades na República dos Mosquitos. É uma história que envolve o devastamento das margens de um determinado rio, que foi a minha fonte de inspiração, foi canalizado e espantou dali os ratos, os bichos e tudo mais. Então, de repente, quando você vê uma pessoa falando da questão do. Vou ter que partir para uma melhor. Vai ter que ser Tchaikovsky, né? Não tem jeito, porque é dramático, é dramático, é dramático. Como é que o cara vai me dizer que o arbovírus vem da árvore para atacar o homem porque a árvore foi derrubada e aí, ao invés de pegar os macaquinhos lá em cima, ele vem pegar o homem aqui embaixo? É disso que o livro trata, né? É esse desastre ecológico, mas, de uma certa forma, tudo isso faz parte de um grande ecossistema, de uma grande complexidade que nós temos, assim, hoje, o privilégio da profundidade do conhecimento. O programa de hoje ganhou um nome, né, que eu vou, obviamente, passar para vocês agora, né? É o coronavírus e o breu. Essa coisa de andar nas trevas sem ter uma noção clara, né, do que vem por aí, do que pode implicar quando a gente não trata do assunto com ciência, né? Muito difícil. Então, fui atrás de algumas páginas na internet onde o assunto, que é um assunto de ponta, vem sendo trabalhado. Existem várias modelagens simulando a progressão e o avanço da enfermidade do coronavírus, né? Nós tivemos alguns casos recentes de epidemias com transmissores mosquitos, como a chikungunya recentemente. Eu fui, para que vocês tenham uma ideia, eu fui vítima de 3 dengues e uma chikungunya. A última chikungunya eu tenho certeza que foi uma viagem que fiz para uma área que tinha realmente o foco da doença. Eu passei desprotegido sem aquele produtinho contra mosquito, né? E acabou que deu no que deu. Eu me dei mal porque a doença se manifestou quando eu estava a 4.000 metros de altitude. Fiquei numa situação muito delicada e melhorou um pouquinho quando eu saí dos 4.000 metros, mas foi barra pesada. Ficam sequelas, essas doenças, elas ainda estão sendo estudadas, né? Ninguém sabe o tempo de permanência dos efeitos colaterais de uma doença como a chikungunya até hoje. Há trabalhos a respeito e tal, mas doenças novas, gente. Então o coronavírus está tendo aí, o coronavírus segue sendo pesquisado, o modelo vai sendo feito e vai sendo ajustado, né? Todo modelo tem que se ajustar à realidade e não ao discurso político. Então o discurso político vai dizer, não, não é nada não, vamos por aqui, vai dar tudo certo. É só olhar para os dados de uma semana, quando falei da pandemia. Falei não, eu escrevi, não falei.
e que fui tratado como um alarmista pelos carnavalescos das máscaras, né? Não, aproveitei o carnaval para falar das máscaras e falar também da pandemia. Já estava mais ou menos desenhado, porque a pandemia, o que é a pandemia? A pandemia é uma epidemia, ela vai pegar geral, mas não só numa área limitada do planeta. E, como existe hoje a ponte aérea levando gente para lá e para cá numa velocidade absurda, com eventos que congregam milhões de pessoas em diversos lugares do planeta, é possível dizer que toda epidemia com uma alta taxa de contaminação e de contágio, ela se transforma rapidamente numa pandemia. Por uma questão lógica, né? Você não precisa de modelo para entender o que eu estou falando. Você só precisa entender que os vetores dessas doenças de contágio alto entre seres humanos são os próprios seres humanos que transitam rapidamente de um ponto ao outro do planeta. Então o cara sai, faz um turismozinho ali na Itália, quando ele volta ele traz a doença porque a Itália já recebeu. A Europa é um lugar de muito fluxo de pessoas do mundo inteiro, né? É um continente turístico, a primazia é essa, então Paris, Milão, Roma, são lugares em que as pessoas vão chegar e seja o que Deus quiser, né? A gente vai ficar nessa? Não, vamos trabalhar, ó. Lavar mãozinha, lavar bem as mãos, evitar colocar a mão na boca, né? O contato das mãos com o rosto, lavar o rosto sempre. Então, saiu de casa, teve contato com o ambiente de aglomeração, trens, metrô, BRT, ônibus, foi a um show, vai ver o desfile das campeãs. Gente, tem muito turista na cidade, né? Vamos raciocinar, vamos pensar sobre o que está acontecendo. As pessoas que são mais vulneráveis, muito imunologicamente fragilizadas, elas já andam de máscara pela cidade. Não há outra maneira delas se protegerem, né? Acontece que agora, quem tem que fazer isso somos nós. Temos que cuidar. Eu, por exemplo, estou aqui no estúdio há 4 anos confinado, né? Isso aqui é uma quarentena elevada a uma potência quântica que ainda não calculei. Mas as modelagens são muito claras, elas vêm apontando para o problema, né? Eu lamento dizer que o Festival das Cerejeiras, que é o momento de pico do turismo no Japão, esse ano vai estar muito comprometido, né? Eu vou voltar aqui com mais algumas imagens desse caso, né? Quero botar aqui uma imagem bonita ao fundo, né? Já mostrei o vírus. O vírus ele provoca basicamente a fibrose dos pulmões. Falando em português simples, o que é a fibrose, né? O tecido mole, o pulmão é uma bomba, então ele precisa encher, esvaziar, encher, esvaziar. Tecido mole. Se ele fibrar, ele endurece, ele fica fibroso. Então tem doenças causadas por determinadas partículas de sílica que provocam também a fibrose do pulmão. O pulmão pode ficar completamente comprometido ou parcialmente comprometido. Esse é o ponto. O coronavírus mata a partir desse aspecto que é a fibrose do pulmão, que vai comprometer a sua capacidade respiratória, né? O Jardim das Cerejeiras de Tchekov, contando com as cerejeiras no Japão, as cerejeiras nos Estados Unidos, que também tem seus festivais. A cereja do bolo esse ano está
um pouco comprometida. A economia vai seguir também acompanhando essa disruptura do sistema produtivo, né? Ele pode representar para o país até uma janela de oportunidade, né? Se algumas empresas entenderem que devem fazer a transferência das suas fábricas para outros lugares do planeta, é claro que o Brasil entra na lista, né? Liguei aqui o ar-condicionado, já que a máquina, como está trabalhando muito, isso aqui é um exemplo, né, de como você poderia se vestir, se protegendo do coronavírus, ou protegendo até as pessoas, né, de uma gripezinha que você tem e tal, tossindo. Então, coloca um elemento que te proteja desse contato com fluidos. Contato com fluidos dos seus pares aí, né? Eu tinha a dizer a vocês muitas outras coisas, mas o programa já ultrapassou a base de 26 minutos. Eu fico por aqui e desejo a vocês um excelente desfile das campeãs, mas todo cuidado é pouco no sambódromo. Nós já estamos dentro de uma ambiência que foi penetrada, invadida pelo coronavírus, tá bom? Então, é importante prevenir, mais importante prevenir do que remediar. E a prevenção pode ir progressivamente reduzindo a presença do coronavírus entre nós, né? Nós temos aí sarampo, temos o problema da tuberculose. A tuberculose foi erradicada do Brasil graças aos trabalhos de amigos como o Dr. Milton Lobato, pai, que era pai do meu querido amigo e irmão Milton Lobato Filho, a quem eu deixo aí um grande beijo. Te amo, garoto. Teu pai foi um cara que trouxe também da Rússia para o Brasil todas as práticas de prevenção, dava aulas pelos cinemas falando sobre isso. Eu não estou num cinema, mas eu me sinto aqui um pouco porta-voz dessa preocupação que é a de esclarecimento da população, tá bom? Queria deixar esse recadinho aí para vocês. Coronavírus e o Jardim das Cerejeiras. O Rachmaninov, ele também teve doença, né? Ele começou a tocar piano com 4 anos de idade, era um gênio, mas lançou a sua primeira sinfonia, foi um fracasso completo e ele ficou deprimido. Passou 4 anos sem tocar. Você imagina a depressão retirar de nós a genialidade de um Rachmaninov. Depois veio a Revolução Russa. Aí outro problema, vai ele pular fora da Rússia e migrou, saiu por aí pelo mundo, foi parar nos Estados Unidos e por lá teve que trabalhar muito para sobreviver e, portanto, compôs muito menos do que poderia. Um grande gênio, e a humanidade é isso. A gente vai perdendo coisas, vai ganhando outras, mas a obra de Rachmaninov, inspirada em Tchaikovsky e uma série de outros grandes mentores espirituais da cultura russa, fizeram de mim, hoje, um ser mais melódico e menos ideológico, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.